A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula. Eu sou o pastor Arlindo, sou superintendente da Escola Bíblica. Esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Nós congregamos na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E vamos hoje estudar, deixar para você aqui a pré-aula de hoje, é a lição de número 9, que tem o título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. É uma lição que muito bem aplicada para os dias de hoje, portanto, já há mais de 23 anos que foi comentada, né, pela CPAD, mas com um potencial enorme, um significado enorme. E, poxa, para os dias de hoje, como se encaixa, como é tão atual, né, para os dias de hoje esse tema, uma vez que nós aplicamos para as nossas vidas. Vamos seguir adiante. O texto áureo da nossa lição de hoje fala: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Isto é fato. Nós temos aqui algumas armas, amados, que vencem a oposição. A primeira é a fé, a segunda é a oração, a terceira é a união e também a vigilância, que é a quarta e última arma poderosíssima contra a oposição. Sempre nós vamos encontrar oposição. Tudo aquilo que você intentar fazer na obra de Deus, você mexe com o campo espiritual e com certeza você vai sofrer algumas oposições, mas ainda bem que o Senhor nos vai munir e o Senhor nos mune com as armas para vencermos esses obstáculos. A leitura bíblica em classe de hoje, desta lição, desta pré-aula, está escrito lá em Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20, os versículos 8 ao 20, e também a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Nós vamos fazer a leitura hoje, mas estou apontando, dando o link aonde você deve ler. Bem, o objetivo geral da nossa aula de hoje é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Amém? Nós vamos estudar sobre esse assunto maravilhoso. Os objetivos específicos são 3. Vamos lá. Primeiro, ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O segundo é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro e último, destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Vamos conhecer, vamos adiantar aqui. Nós temos o ponto central. O ponto central da escola bíblica ou do estudo, ele é a espinha dorsal. Todo o assunto precisa culminar nesse ponto central. É o assunto principal. E o ponto central é: jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Guarda a tua fé. Guarda a confiança que você tem em Deus. Não deixe que nada venha a abalar a sua fé, pois ela é imprescindível. É indispensável para a sua vida. Nós vivemos num mundo social, porém dentro também de um âmbito espiritual. E só se encontra, e só se vê, só se sente os ataques e de onde eles estão vindo quem tem uma vida espiritual. Aquele homem natural, ele não conhece as coisas espirituais, porém o que é espiritual discerne muito bem as coisas espirituais. A introdução diz assim: na lição 7 observamos como
a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferenças, as diferentes formas de seus ataques, né? E o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Vamos ao comentário. O primeiro tópico de hoje diz assim: qual a procedência desses ataques? Qual a procedência desses ataques? Primeiro subtópico diz assim: a Bíblia revela a verdadeira forma, a verdadeira força atrás desses ataques, né? A Bíblia revela a verdadeira força atrás desses ataques. De onde vem esses ataques? Ora, ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse reino de trevas, esse reino espiritual, ele encontra corpos que se predispõem a trabalhar a favor do reino das trevas, para dar lugar a espíritos maldosos para tentar combater, tentar lutar, impedir o bom sucesso e o bom andamento da obra de Deus. Isso é fato. Nós conhecemos várias passagens bíblicas relatando situações assim. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. Ora, o inimigo tem intuito de combater contra o ser humano, contra o homem, visto que o homem pecou. Ele tem a oportunidade de se arrepender e de se regenerar e ter o privilégio de receber a salvação, morar no lugar, conhecer o lugar glorioso. Porém, esse Lúcifer, antigo ex-Lúcifer, esse já não tem mais oportunidade. Ele pecou no lugar onde não deveria pecar. Ele se rebelou no lugar onde não deveria se rebelar. Para ele não tem mais perdão, para ele não tem mais jeito. E para você, para o homem que pecar, ainda tem jeito, uma vez que você se arrepende. Ele é inimigo do homem, é inimigo de Deus. Ele é opositor, acusador. Ele é horrível. Vamos lá. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir no dia mau. Nós precisamos resistir no dia mau. Ora, quem vai se preparar para o dia mau? Quando nós não nos preparamos para o dia mau, nós temos facilidade de cair, de desabar, desanimar e parar a nossa caminhada, quem sabe até se desviar. Portanto, é necessário a gente resistir no dia mau. Se estruture em Cristo Jesus, na palavra de Deus, numa vida devocional, numa vida de oração, numa vida pautada na palavra de Deus, e seja firme diante das adversidades da vida, pois Deus te dará a vitória. E segundo aqui falando, tendo feito tudo, né? Depois que fizer tudo, o terceiro afirma-nos, aconselha: ficai firmes. Efésios 6,13. Depois de tudo, ficar firmes. Vemos assim que na Bíblia não aconselha fugir da luta. Não tem como fugir da luta. Nós só seremos coroados, só receberemos o carimbo da aprovação se nós passarmos pela luta, vencermos na luta. É interessante que Deus não livrou Daniel da cova do leão, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não livrou os três
né, Misael, Azarias e Ananias, não livrou eles da fornalha de fogo, mas livrou na fornalha. Ou seja, certamente passaremos pelas lutas, porém, uma coisa temos certeza: Deus passará conosco nesta luta. Fique firme. Você está passando por esta tempestade, pode ter certeza, Deus está passando contigo e você vai conseguir vencer. Amém? Nesta luta, né, contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo senão aquele que tem fé, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso está registrado, né, na palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 5. Então nós temos esta arma poderosa chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em contrapartida, tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível para aquele que crê. Tudo é possível. Amém? Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Quando nós lutamos ou militamos com as nossas armas carnais ou físicas, certamente nós vamos enfraquecer, vamos errar, pecar. Mas quando nós lutamos com as armas espirituais, nós entramos num campo, numa dimensão que chamou a atenção de Deus, chamou a atenção do Todo-Poderoso. O Senhor entra no campo espiritual. Saiba que o campo físico, ele é influenciado pelo campo espiritual. Tudo que hoje existe, tudo aquilo que hoje é físico, aparente, e tudo isso já existia na eternidade no mundo espiritual. Pode ter certeza que o mundo espiritual tem grande influência no mundo físico. Nós cremos, por isso pregamos. Temos visto a atuação de Deus nesse sentido. Deus abençoe a vida dos meus irmãos. O segundo tópico da nossa aula de hoje fala: o inimigo procura atingir a nossa fé. Ora, como o inimigo tenta atingir a nossa fé? Olha as estratégias do inimigo para atingir, tocar no nosso psicológico, tocar no nosso emocional, desanimar, fazer a gente retroceder, parar, olhar para a nossa incapacidade, olhar para os nossos pontos negativos. Jamais o inimigo vai bater palma para o que você está fazendo para Deus. Jamais o inimigo vai te elogiar de forma alguma. Ele sempre vai tentar colocar uma trava de alguma forma. Vamos conhecer pela palavra, pelo estudo? Vamos lá. O inimigo ataca com as armas do desprezo. Primeiro de tudo, ele faz ações que venham a agir em pessoas para desprezar o que você está fazendo. O que você está fazendo não tem relevância. O que você está fazendo? Você ainda é um auxiliar de trabalho na sua igreja? Você ainda é um diácono? Ora, o que você está fazendo naquele lugar? Lá você não tem valor. Você ainda é um porteiro da casa? Você ainda está limpando? Ainda está na zeladoria da igreja? Isso são palavras que não edificam, são palavras de desânimo. Pessoas emprestando a boca para o adversário. Cuidado! Nem todos aqueles que estão conversando conosco nos liberará uma palavra de ânimo, uma palavra positiva de Deus para edificar e animar a sua vida, para você prosseguir na obra de Deus. Então ele usa a arma do desprezo, vai desprezar o que você está fazendo, vai dizer que aquilo não tem relevância, não tem valor, que você está numa condição, te colocar numa condição de a pior função. Não acredite nisso. Continue fazendo a obra do Senhor, porque tudo que fazemos para Deus tem relevância importante.
O inimigo ataca com a arma do escárnio. O inimigo é escarnecedor, é por isso que a palavra de Deus nos ensina através do Salmo 1, que diz que não devemos assentar à roda dos escarnecedores, não devemos emprestar nossa boca para escarnecer da obra, da boa intenção de pessoas estarem ali se esforçando, estarem ali dando o seu melhor. Às vezes o melhor de uma pessoa pode não ser o melhor para você, mas para Deus é o melhor, porque quem conhece cada um é Deus, a capacidade. Deus conhece o emprego do coração de cada um para desenvolver uma obra. Imagina só, às vezes uma pessoa está fazendo uma obra junto com outro, digamos, você pode estar fazendo uma obra junto comigo e eu estar fazendo, a qualidade pode estar até melhor fisicamente, a que eu estou fazendo pode estar melhor e a do outro pode não estar saindo tão boa como a minha, mas o coração daquela pessoa está tão grato, tão satisfeito, o coração daquela pessoa está tão empenhado em fazer a obra, tão agradecido, tão satisfeito por estar ali sentindo a honra, o prazer, o privilégio de fazer alguma coisa para Deus, que torna-se semelhante, igualmente, ou quem sabe até melhor, porque não dá para a gente fazer algo de bom para Deus se não colocarmos o nosso coração. Não acredite, não dê atenção aos escárnios, porque Neemias narra aqui no capítulo 4, versículo 3 e 4, Jeremias também no capítulo 20, versículo 7, e o salmista no versículo 79, versículo 4, fala também sobre isso. Trata-se de uma arma que os inimigos usam para tentar parar, desanimar o povo de Deus. Mas nós devemos ignorar, despreze esse tipo de ataque do inimigo, não caia na cilada do adversário, no engano de acreditar nesse desprezo do inimigo pela obra que você faz. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa também. O inimigo tem prazer de mostrar que a obra é grande, ela custa caro, ela depende de um emprego muito grande, do nosso tempo e dedicação, trazendo desânimo. O próprio Moisés, ele viu isso, ele disse, esta obra é muito grande, eu sou incapaz de fazer. Jeremias também da mesma forma, eu sou uma criança. Eu não posso, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, né? E Deus vai falar para ele, não digas que é uma criança, Jeremias, porque a quem eu te enviar, tu irá, e o que eu disser para tu falar, tu falará, porque eu coloco a minha palavra, ou as minhas palavras na tua boca. Então temos visto isso, e bater na pessoa um complexo de inferioridade, olhar e dizer, eu sou incapaz de fazer esta obra. Na verdade, nós, com a nossa limitação sem Deus, certamente somos incapazes de fazer, porém, com a ajuda de Deus, não há impossível, nós conseguiremos certamente. Portanto, eu tenho certeza que você vai concluir essa obra. O inimigo usa contra nós também os boatos e as mentiras. Quantas calúnias já levantaram contra a sua vida? Quantos boatos se levantaram contra a sua vida? Quantos boatos já se levantaram, falaram contra a minha vida? Quantas palavras pessoas já falaram que você falou sem você ter falado nada? E aquilo te angustia. Pessoas que emprestam a boca para essas hortes malignas, desanimar o coração das pessoas, até criar contenda, e isso traz uma tristeza ao nosso coração, mas de repente vem o consolo do Espírito Santo e anima a gente, segue adiante, segue à frente, porque precisamos andar para frente. Os samaritanos, eles espalharam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava
constituísse rei. Esta não era a intenção de Neemias, mas ele queria colocar na mente das pessoas, dos judeus, que Neemias, o interesse de Neemias reconstruir Jerusalém, os muros, era para governar, mas na verdade não, ele foi para lá, ele foi construir, reconstruir, edificar novamente por ordem de Deus. Não foi por vontade dele, por vontade humana, não foi por interesse próprio, mas ele se condoeu com a vida, com a situação dos seus compatriotas. Quem não chora, quem não sofre por causa da situação dos menores, dos menos favorecidos no nosso Brasil, que são nossos compatriotas, pessoas que não têm condição de sobreviver, estão sofrendo por causa de injustiça social. Mas nós estamos aqui para lutar, orar, interceder pelos bem-intencionados que buscam o bem comum do nosso país, do nosso estado e da nossa comunidade cristã, dos nossos irmãos em Cristo, aqui trazendo para o nosso âmbito espiritual. O inimigo usa como arma também a astúcia. O inimigo também tem as suas astúcias, usa pessoas. Por que não falar de Adolfo Hitler? Imagine uma cabeça pensante, imagine um cérebro, criativo para o mal. O que falar de alguns imperadores romanos? Homens que tinham uma cabeça, uma estratégia, eram cérebres, pensantes, homens que tinham uma estratégia tremenda, porém usado por mal. Por que não falar de Antíoco Epifânio, conhecido como chifre pequeno, que cresceu entre os quatro e tornou-se grande, astucioso, uma figura do anticristo do Antigo Testamento, que ofereceu um porco sobre o altar em Jerusalém. Um homem estrategista, uma figura do anticristo. Por que não falar dele? Então são essas astúcias, astucioso, malicioso, que tenta impedir, atrapalhar a obra de Deus. O outro tipo que o inimigo usa também como arma são as ameaças. Às vezes nem coragem tem, só são ameaças. Mas sabe que quem vem com uma muralha de fogo, como uma proteção, é o nosso Deus, aquele que habita, aleluia. Eu fico até emocionado com o poder, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, eu sinto o Espírito Santo nesse lugar envolver a minha vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o que eu direi do meu Deus? Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia! Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Aleluia! O terceiro e último tópico diz aí: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual o segredo? Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Esse é o terceiro e último tópico. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Eles não estavam ali por vontade própria. Deus falou por intermédio da boca de Jeremias: o cativeiro durará 70 anos, depois voltarão para a sua terra de origem. Chegou ao cabo dos 70 anos, Deus enviou, usou o rei Ciro e consequentemente aqui Artaxerxes e depois Dario para chancelar essa vitória.
esta maravilha, esta grande vitória do povo judeu, estavam indo, retornaram, estavam reconstruindo, reestruturando o seu habitat com tudo aquilo que o Senhor tinha exigido como base para a nação de Israel. Eles estavam aqui voltando por vontade de Deus, não por vontade do homem. Os judeus venceram pela oração, eles viviam em constante oração, eles estavam ligadinhos no propósito de Deus. Neemias era homem de oração, com frequência lê sobre como Neemias orava, né? Quando lemos a história de Neemias, nós vamos ver que era um homem que vivia em constante oração. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Ou seja, ele mostrou que os seus inimigos, né, Tobias e Sambalate, ele falava: Senhor, lembra deles, lembra desses opositores, lembra desses que têm se oposto à tua obra, não a mim, mas a tua obra, o teu querer, a tua vontade. Às vezes a gente pensa que está se opondo a pessoas, mas às vezes nós estamos nos opondo à obra de Deus, porque aquela pessoa está fazendo algo para Deus, e quando nós nos levantamos contra aquela pessoa, nós estamos nos levantando contra a vontade de Deus. E é perigoso passarmos por situações seríssimas, porque estamos nos opondo à vontade de Deus. Com a visão curta, com a visão míope, achamos que nós estamos nos opondo a pessoas. Na verdade, estamos nos opondo à vontade do próprio Deus. Devemos também orar. Assim como Neemias, devemos ter uma vida de oração, uma vida de aproximação de Deus, apresentar as nossas causas ao nosso Deus. Quantas pessoas oraram, apresentaram as suas causas a Deus, repetiram insistiram em cima daquela oração. A gente vê Elias orando 7 vezes para que voltasse a chover em Israel, pois durante 7 vezes ele pede para o moço ir olhar para a banda do mar, até que um momento o jovem chega e fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pois ele já tinha profetizado: come e bebe e vai para casa. Toma o teu carro, vai para casa, Acabe, porque eu ouço um som de uma abundante chuva. Ele orava e tinha certeza da resposta de Deus. Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplicas no Espírito, Efésios 6, versículo 18. Continue, Efésios, na oração. A oração aproxima o crente de Deus. A oração aproxima a nossa afinidade com Deus. Nos tornamos mais íntimos pelo bate-papo, pela conversa. Nós só teremos conhecimento de uma outra pessoa se tivermos diálogo com ela. Nós conhecemos as pessoas por intermédio do diálogo, nos aproximamos dela. Também ele fala aos Colossenses, também ele escreveu perseverar em oração, Colossenses 4, versículo 2. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve de orar. Não deixe que nada atrapalhe a sua oração. Não deixe que o inimigo venha atrapalhar, impedir que você ore. O cansaço e alguma coisa dessa natureza venha te tirar da tua vida de oração. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos. Temos que ter essa vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer impedir de orar, impedir que nós venhamos orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Cuidado também com o seu pensamento. Não deixe que o inimigo venha distrair a sua vida. Seja
um homem e uma mulher de oração. Devemos persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias, porque o príncipe da Pérsia impediu a mensagem e ele perseverou em oração. Jesus dá uma ordem e orienta aquela mulher para perseverar, pedindo. Portanto, a ideia é essa: pedi, dá-se-vos-á, batei e abrir-se-á. Então, devemos continuar insistindo, para a oração. Paulo orou 3 vezes, Jesus orou 3 vezes também, pedindo a mesma coisa no Monte das Oliveiras. É interessante nós pensarmos, é uma prova de que o Espírito da oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nós ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Em algumas ocasiões nós deitamos, encostamos o nosso rosto em pó. Em momentos nós oramos com a voz baixa. Em momentos nós apenas sussurramos em nossas orações. Em outro tempo, em outro momento, a gente ora em voz alta. E dependendo da circunstância, a gente até grita, clama quer dizer orar em voz alta. Não importa a posição, importa que você fale com Deus exatamente o que sente o seu coração, que você está passando e está precisando. Isso é importante. Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa pré-aula de hoje. Essa é a pré-aula que fala sobre como combater, como resistir os ataques do adversário contra a obra de Deus. O título é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Essa é a nossa pré-aula. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus. Amém.